Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma dica importante para o consumidor. 23 milhões de brasileiros poderão ter desconto, olha só, de até 100% na conta de luz neste mês. Mas para isso, é preciso estar enquadrado nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um programa do governo federal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nas casas classificadas na subclasse residencial de baixa renda, moram famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, tendo direito ao desconto. De forma excepcional, uma casa habitada por família inscrita no Cade Único e com renda mensal total de até R$ 3.600. E cada morador não pode receber mais do que R$ 606. O programa é voltado aos quilombolas ou indígenas e os descontos variam de 10% até 100%. Para ter direito, é preciso que algum membro da família tenha algum tipo de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso contínuo de aparelho que demande consumo de energia elétrica. A tarifa também pode ser paga a moradores idosos acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, que já receba o benefício de prestação continuada, o BPC, da assistência social. Para receber, é preciso ter o cadastro único e ter os dados de todos os membros da família atualizados. Esse procedimento pode ser feito pelo portal gov.br ou pelo aplicativo do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. E eu falo de mercado de trabalho agora. O desemprego entre pessoas com mais de 50 anos é menor que a média nacional. A participação da população dessa faixa etária no mercado de trabalho vem aumentando. Das mais de 108 milhões de pessoas que compõem a força de trabalho no Brasil, cerca de 23 milhões e meio têm 50 anos ou mais. A participação dessa população vem crescendo meio ponto percentual a cada ano. A taxa de desemprego nessa faixa etária é inferior quando comparada à média geral. De acordo com o estudo Mercado de Trabalho 50+, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no segundo trimestre do ano, enquanto o desemprego era de 5,2% entre as pessoas com mais de 50 anos, a proporção para a população total era de 9,3%. O plano das empresas é unir as habilidades de tecnologia da informação da nova geração com a visão estratégica dos mais experientes. Entre a porcentagem empregada, a maior parte está atuando no setor privado, com carteira assinada ou em negócios próprios. As principais áreas de atuação dos trabalhadores com mais de 50 anos são comércio, educação, saúde e serviços sociais. O grupo ocupa cargos que exigem uma qualificação maior. Logo, o rendimento é 14% superior à média do país. E por falar em emprego, mais de 109 mil trabalhadores temporários devem ser contratados até o final do ano, segundo as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E a Black Friday é a primeira data que abre vagas no setor. Gigantes do varejo online reforçam as contratações temporárias para dar conta das previsões de crescimento de vendas na edição deste ano. Serão cerca de 109.400 vagas para cargos como estoquista, operador logístico, embalador, armazenista, almoxarife e motociclistas entregadores. Para a Confederação, o movimento com foco na Black Friday faz parte da consolidação da data de compras no varejo no país, que tem como objetivo ampliar as vendas e superar o resultado do ano passado. Aliás, foi durante a pandemia que o Brasil teve um grande crescimento no comércio virtual, em conjunto ao número de oportunidades de trabalho acima da média. Das 12 carreiras com maior crescimento no número de postos de trabalho, 7 fazem parte da estrutura de atuação do e-commerce.
De acordo com os dados compilados pela CNC sobre a variação líquida de emprego formal no varejo, que considera as admissões menos os desligamentos, de março de 2020 a setembro de 2022, as vagas ligadas ao e-commerce apresentaram crescimento superior à média geral, que ficou em 9,1%, sendo em que, em alguns casos, o resultado chega a ser até 3 vezes superior à média. A função com mais contratação foi a de estoquista, com aumento de 54% no período analisado, totalizando 22.537 novos contratados. Em seguida, aparece a função de embalador, com um crescimento de 41% no período, alcançando a marca de 29.321 novas vagas. E como sempre acontece com o que é temporário, os profissionais poderão ser efetivados dependendo do desempenho e oportunidades que surgirem ao final deste período. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Fábio Bentes, que é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fábio, primeiro, quero agradecer por você ter aceitado nosso convite e já perguntar o que esse ano tem de diferente em relação aos anos anteriores e que estimulou mais contratações. Bom, eu que agradeço, Kleber, a oportunidade. Na realidade, a perspectiva para esse ano é uma perspectiva bastante positiva, sim. Deve ser o primeiro Natal normalizado do comércio. 2020, 2021, as vendas caíram, a circulação de consumidores ainda estava aquém do normal. Lá em 2020, a circulação foi 22% menor do que no período pré-pandemia, ou seja, comparando com fevereiro. E mesmo no ano passado, a circulação ainda não tinha se normalizado. Diante dessa normalização que foi alcançada na virada do primeiro para o segundo semestre desse ano, o varejo, invariavelmente, vai ter que demandar trabalhadores, vão ter mais consumidores nas lojas, então o varejo vai voltar a contratar num ritmo mais intenso. A gente pode atribuir, portanto, essa maior expectativa de contratação dos últimos 9 anos a essa volta da normalização da economia, do consumo presencial. Por mais que as vendas online tenham crescido bastante durante a pandemia, as vendas no comércio ainda são predominantemente vendas presenciais. E aí, o varejo vai ter que contratar para fazer frente a esse aumento sazonal da demanda nesse final de ano. As contratações, inclusive, começam agora justamente no mês de novembro, se intensificam no mês de novembro. E, Fábio, para as pessoas que estão interessadas, há um perfil para essas contratações? Pessoas mais jovens ou mais experientes, por exemplo, tem alguma vantagem? Olha, historicamente, o perfil de contratação do comércio é de um trabalhador mais jovem. O comércio não exige um grau elevado de qualificação para contratar, portanto, é uma excelente oportunidade de entrada no mercado de trabalho para os jovens, mas também é uma oportunidade muito boa de reentrada, de volta ao mercado de trabalho para trabalhadores mais experientes. Embora o perfil predominante seja de trabalhador jovem, que a gente tem observado nos últimos anos é que a faixa etária onde proporcionalmente mais tem crescido as contratações no comércio é de trabalhadores acima dos 60 anos. Então, há emprego para todas as faixas etárias, o grau de qualificação não é muito elevado. Claro que alguns setores, aí para quem está de olho nessa oportunidade, alguns setores devem se destacar esse ano. Principalmente hiper e supermercados devem oferecer 45 dessas quase 110 mil vagas que vão ser criadas até o Natal. E, em segundo lugar, segmento de vestuário também deve oferecer algo em torno de 25 mil postos de trabalho. Ou seja, para quem está de olho nessa vaga, fica a dica, esses são os setores mais promissores em termos de contratação nesse ano. Legal, essa resposta é muito importante, então eu queria que você reforçasse. Você citou 2 aí setores, mas você podia fazer uma relação, por exemplo, de uns 4 ou 5 setores em que as pessoas que têm interesse nessas vagas devem ficar atentas? Olha, sem dúvida, além de hiper e supermercado, com mais de 45 mil vagas ofertadas, e de vestuário, com mais de 25 mil vagas, eu destacaria aí o segmento de utilidades domésticas, de um modo geral, e eletroeletrônicos, em terceiro lugar nesse ranking. E, em quarto lugar,
setor de cosméticos, que, aliás, tem sido um segmento do varejo que tem crescido muito nos últimos anos, foi um dos primeiros a se recuperar da crise sanitária, dos efeitos causados pela pandemia. Então, basicamente, são setores voltados para o consumo essencial, como alimentos e medicamentos, e, obviamente, cosméticos, que acaba misturando esses dois produtos, e também segmentos, como no caso do vestuário, onde o ticket médio é mais baixo. O bolso do brasileiro não anda muito cheio, a inflação ainda está muito alta. Então, a maior parte dos gastos, ou boa parte dos gastos, deve se concentrar nesses setores. A dica é essa: onde o consumidor mais consumir é onde mais vagas vão ser criadas. É isso que a gente tem como expectativa para esse ano, maior volume de geração de postos temporários de trabalho dos últimos 9 anos. E, Fábio, essa vaga temporária pode ser uma porta para uma vaga definitiva, né? O trabalhador ser contratado definitivamente. Então, eu queria que você falasse primeiro qual é essa porcentagem de trabalhadores que começam de forma temporária e acabam ficando no emprego. E também desse dica para esses trabalhadores como se comportar, o que fazer para que dessa vaga temporária acabe sendo um emprego fixo. Bom, de fato, há uma chance, sim, de efetivação. A gente estima que aproximadamente 11% dessas vagas se tornem vagas efetivas quando o Natal passar. É um percentual, curiosamente, até um pouco menor do que no ano passado. Já que o Natal do ano passado foi pior do que vai ser desse ano, afinal de contas, por que o varejo deve absorver menos trabalhadores? Porque lá, pós-Natal de 2021, no início desse ano de 2022, o varejo ainda estava recompondo o quadro de funcionários das empresas. O varejo teve que enxugar muito esse quadro ao longo dos períodos mais agudos da pandemia. Então, isso acabou favorecendo uma taxa de efetivação maior no ano passado. Ficou na casa dos 15%. Nesse ano de 2022, ou pós-Natal de 2022, a expectativa é de uma taxa de efetivação de 11%. Não é um número ruim, estamos falando aí de mais de 10 mil vagas que devem se transformar em vagas efetivas após o Natal desse ano. A dica, obviamente, é o empregado procurar se destacar ao longo desse período no qual ele está sendo contratado. Ou seja, ele deve ver o período temporário de trabalho quase que como um estágio, ali que ele está sendo avaliado no dia a dia, qual é a performance dele em termos de vendas, capacidade que ele tem de atender o consumidor, ter paciência com o consumidor e, principalmente, se ele tiver um mínimo de conhecimento sobre aquele ramo no qual ele está atuando, isso acaba favorecendo essa efetivação no futuro. Então, se ele vai trabalhar no setor de moda, por exemplo, e ele tiver alguma experiência nesse sentido, a chance dele de conseguir esse emprego em caráter definitivo acaba crescendo. Então, as dicas básicas são paciência e especialização na medida do possível. Esses dois fatores acabam potencializando essa efetivação pós-Natal de 2022. Fábio, mais uma vez eu quero agradecer pela sua participação e como você é portador de boas notícias, quero que você encerre aí também reforçando. Esse é o melhor dos últimos 9 anos em relação a essa oferta de vagas, né, Fábio? É isso mesmo, a expectativa é positiva, o varejo vem de 2 anos de queda nas vendas. Nesse ano de 2022, a nossa expectativa é de um avanço de 2,1%, já descontada a inflação. E, obviamente, diante dessa expectativa de crescimento e da volta da circulação de consumidores, a gente pode esperar, assim, seguramente, mais de 100 mil vagas esse ano. No ano passado foram 97 mil. No ano retrasado, aquele Natal lá do início da pandemia, foram um pouco mais de 60 mil vagas. Ou seja, um cenário bem mais positivo para esse ano. Não só para o comércio, mas principalmente para quem está procurando emprego nesse momento. Tá, então nós acabamos de conversar com o Fábio Bentes, que é economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E veja a seguir, procura por vistos de imigrantes cresce no segundo turno das eleições. Nós voltamos já.
Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo e nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, uma empresa de assessoria imigratória informou que as consultas de brasileiros sobre vistos de imigração cresceram mais de 600% no segundo turno das eleições. E, de acordo com a companhia, a busca por informações sobre a mudança para outros países é inédita. Valéria tem um sonho que nasceu há 4 anos. Eu comecei a ter muita vontade de sair do Brasil, principalmente por conta de algumas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer e entender de que existem lugares lá fora, principalmente Portugal, onde você tem uma qualidade de vida, uma segurança muito melhor. A empresária então começou a estudar a possibilidade e antes de qualquer mudança, resolveu investir no país escolhido. Eu descobri que brasileiros, mesmo ainda sem a cidadania, brasileiros mesmo sem vistos, podem comprar imóveis em Portugal. Com a ajuda de um especialista no país europeu, Valéria entendeu que essa seria a melhor maneira de poupar antes de partir. Ao comprar um imóvel aqui no país, você automaticamente está protegendo as suas economias de toda a sua vida numa moeda forte e estável igual um euro. Até alguns dias atrás, a ideia da empresária era mudar-se para a Europa só no começo de 2024. Mas ela diz que foi estimulada a antecipar os planos devido ao cenário político do Brasil. Eu vejo que o nosso país vai ter aí, os próximos anos, vai enfrentar alguns problemas econômicos, de segurança, e eu não estou com vontade de ficar aqui para assistir. Além da Valéria, são muitos os brasileiros que querem emigrar para Portugal, segundo a diretora de marketing da D4U, uma consultoria imigratória localizada nos Estados Unidos. E ela explica por quê. Portugal tem uma alta qualidade de vida. Portugal tem a facilidade para o brasileiro por conta da língua. E o visto imigratório, para ser aplicado em Portugal, ele é bem mais barato. Segundo a empresa de assessoria para imigrantes, o final de semana do segundo turno foi de muita procura por informações sobre imigração, alta de 664% na comparação com um final de semana comum. No primeiro turno também teve aumento, mas não tanto quanto no segundo. Ainda assim, bastante expressivo. Assim que aconteceu o primeiro turno, a gente já tomou um susto aqui na D4U. O que aconteceu? Nosso e-mail, que normalmente tinha ali um limite de recebimentos ao longo do fim de semana, ele já tinha aumentado no primeiro turno 200%. E aí já sinalizou que a coisa poderia ser pior, né, com o resultado das eleições. E foi mesmo, né? Pior no sentido, a gente se assustar com esse volume de pessoas querendo sair do país, né, por conta do resultado. De acordo com Paula Casparian, mais de 11 mil pessoas buscaram por informações sobre imigração entre os dias 29 e 30 de outubro. Além de Portugal, os Estados Unidos também estão entre os países mais procurados por brasileiros. Eu acho que Portugal é um país que deixa o brasileiro mais confortável, mas se for falar profissionalmente, os Estados Unidos, ele te dá uma projeção de vida melhor, né? E se a pessoa estava esperando, né, e querendo sair do Brasil, a gente tem ali essas duas opções, né? Onde ela se enquadra. A gente estuda, né, a pessoa, o histórico da pessoa, não só pessoal, mas principalmente profissional, e a gente tem como oferecer essas duas alternativas. Olha, e algumas pessoas também querem sair do país, mas só que a passeio. A temporada de cruzeiros no Brasil, por exemplo, que só termina em maio, deverá ser maior do que a do ano passado. A previsão do setor é que o impacto econômico no turismo do país poderá chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor injetou na última temporada, entre 2021 e 2022, 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia brasileira, cerca de 154% a menos que o previsto para este ano. Houve ampliação na quantidade de leitos ofertados de 530 para 780 mil. Serão 9 embarcações envolvidas em 184 roteiros e 724 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Nesta terça-feira, o estado do Rio de Janeiro recebeu o primeiro grande navio da temporada.
São esperadas 500 mil pessoas no porto até o fim dessa temporada. Ao todo, 37 cruzeiros passarão pelo Rio, destes 26 são internacionais. Olha só que notícia triste. Um estudo norte-americano mostrou que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de plástico que estão presentes no oceano. Consideradas os maiores animais da Terra, as baleias azuis precisam de diversas toneladas de alimento todos os dias. Por não ser uma grande predadora, ela come pequenos animais, como pequenos crustáceos, zooplâncton e pequenos peixes e moluscos, encontrados tanto em áreas de superfície como em grandes profundidades. O problema detectado por pesquisadores norte-americanos foi a ingestão diária de grandes quantidades de plástico, deixando em evidência que a prática pode causar diversos problemas de saúde para a espécie. A grande maioria das baleias são filtradoras. Elas coam os alimentos, como crustáceos e outras pequenas presas da água do mar antes de comer, usando placas na boca feitas de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas e cabelos das pessoas. Tendo essa estimativa, as baleias podem engolir cerca de 10 milhões de peças de microplásticos diariamente, o que dá pouco mais de 43 quilos. Segundo os especialistas, além dos microplásticos, as baleias ainda podem estar ingerindo milhões de microfibras, presentes nas águas moderadamente poluídas da costa oeste dos Estados Unidos. Olha, e uma cápsula do tempo foi aberta após 100 anos em uma escola da cidade de Piracicaba, que fica no interior de São Paulo. Vamos conferir agora o que foi encontrado dentro dela. Chumbada no saguão da Escola Estadual Sudmenuti, a caixa de cobre foi aberta no dia 7 de setembro e revelou um acervo de mais de 600 itens. Entre as antiguidades estão fotografias, documentos, boletins escolares, jornais, selos, dinheiro em cédulas, moedas da época, livros, cadernos de música e até mesmo uma caixa de sabonete. As fotografias estão passando por um processo de restauro, pois sofreram com a ação do tempo. Já as moedas estão sendo polidas, assim como a caixa de cobre, que também ficará exposta. A expectativa da administração do museu é de que um grande número de visitantes compareça para ver de perto um material que revela costumes e histórias de Piracicaba do ano de 1922. O museu escolhido para receber as raridades foi o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Ele foi criado em 1956, na casa em que residiu Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Para os envolvidos no projeto, a caixa é uma espécie de janela para o passado, em que não se falava do celular, nem de internet, nem de rede social. A ideia dessa viagem para o futuro foi do diretor da escola da época, Honorato Faustino. O educador deixou indicações precisas sobre o local onde a cápsula foi escondida e a sua data de abertura. Ela estava enterrada em uma câmara cimentada na parede que separa o anfiteatro da escola do vestíbulo, em frente à porta principal da entrada do edifício. A exposição terá início no dia 15 de novembro. A data foi escolhida pois marca o centenário do fechamento da cápsula. Os objetos foram reunidos no período de celebração do centenário da independência, em 1922. Mas a caixa só foi inserida na parede do saguão no dia 15 de novembro de 1922, nos 33 anos da proclamação da República. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!